De volta nessa segunda parte, e agora vamos aproveitar que é um momento ímpar que nós estamos tendo nessa noite, de ter conosco aqui um rabino nos explicando sobre a ideia judaica, que a gente nesse ponto falta muita coisa. Então nós temos aqui o livro, vou apresentar pela segunda vez, é o livro O Judaísmo e a Cabalá. Ele aqui fala de tantas coisas que eu gostaria de, mas agora eu vou aprender muito com esse livro, porque ele me doou um e eu já comecei a lê-lo, né? Já comecei a ler o livro. Então nessa segunda volta eu queria primeiro aproveitar já que nós falamos em teologia, Jesus Cristo, ele disse lá no capítulo 34 do livro de Mateus, ele disse: olha, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, dissensão entre marido e mulher, pai, filho, etc e tal. O senhor queria discorrer esses vocábulos que ele citou aí, mesmo na ideia judaica, né? Sim, sim. A gente precisa compreender que quando ele fala isso, a gente está lá na Judéia do século I, ok? Então na Judéia do século I você tinha uma série de movimentos judaicos, né? Então a Judéia, a população judaica, ela não tinha uma mesma opinião sobre as coisas, né? Havia uma série, dezenas de movimentos judaicos. Você tinha os fariseus, os saduceus, os zelotas, os essênios, os sicários, herodianos e assim sucessivamente, ok? Muitos movimentos. E os nazarenos, seriam os Notzrim, que é um movimento fundado pelo Rabi Yeshua HaNotzri, seria Jesus Cristo de Nazaré, né? Esse movimento dele pretende ser, como todo movimento pretendia, o modelo de judaísmo, o judaísmo como um todo, né? Então a esperança era, ainda é, que o judaísmo nazareno, ele abarque o mundo judaico como um todo e, em certa medida, ele suplante as outras ideias judaicas que estão à margem do pensamento nazareno, ok? Então você tem lá um lar judaico e você tem um casal fariseu. Um dos dois acabou entrando para o movimento nazareno, consequentemente as opiniões no que concerne aos detalhes do judaísmo farisaico, quando comparado ou contraposto com o judaísmo nazareno, eles não vão concordar. Porque se concordassem tudo, ambos seriam fariseus ou seriam nazarenos, ok? Então, naturalmente, se o lado que ainda não entrou para o movimento, ele não cede ao apelo, vai haver uma dissensão, né? O que Jesus está alertando, o que Rabi Yeshua HaNotzri está alertando é que, na medida em que os seus domínios eles se expandem, a sociedade lá no século I, ela vai se reinventando, ela vai ter que se reorganizar. E nessa reorganização há naturalmente uma fragmentação daquilo que está estabelecido, aparentemente de forma harmônica, né? Então ele tira a aparência das coisas e vai mexer no cerne da família, do grupo social, né? E tudo isso começa a se reinventar. Por isso a dissensão é o primeiro passo. Semelhante a alguém que vai limpar a casa e a primeira impressão que se tem é que a casa ficou mais suja do que o que estava. Não é. É que, na verdade, quando ele começou a limpar, a dona de casa começou a limpar, a poeira subiu, né? Então a primeira impressão é que era melhor que não tivesse mexido, que tivesse deixado quieto. Mas precisa limpar. E para limpar, tem que, antes de organizar, desorganizar. É isso que ele está dizendo. Rabino Maurel, tem 3 livros aí que eu estava pesquisando, que é esse daqui, que eu já comecei a ler. Então, também, Muitas Vozes também, que é do mesmo autor. E também o livro o Alcorão. Ok. E tendo em vista de que o judeu tem como santo a Torá, nós temos também a Tená,
Tanar. A Taná ela é um livro também santo para o judeu. O Tanar, né? O Tanar, ele é a junção da Torá, dos escritos chamados Neviim e dos Ketuvim, que seria o resto das escrituras sagradas. Então são 3 blocos, né? Torá são os 5 livros de Moisés, chamado de Pentateuco. Neviim é o compêndio das obras dos profetas, seria o livro dos profetas, que no cristianismo chama de profeta maior, profeta menor, né? E Ketuvim é todos os demais escritos. Eles Os vão até Malaquias. até Malaquias. Até Malaquias. Olha, eu tenho um apreço muito grande pelo Rabino. Inclusive, eu estou diante de um. Então, veja, Jesus Cristo, ele disse tanta coisa que impactou naturalmente aqueles que o ouviam. Ele disse o seguinte: se qualquer homem que olhar para uma mulher com mau pensamento, já adulterou com ela. Ok. Você queria dissertar sobre esse assunto? Sim. Na percepção judaica, ela naturalmente vai divergir da percepção cristã, né? O cristão, ele pensa da seguinte maneira: o jovem está aí andando na rua e passa uma moça bonita. O jovem da igreja, ele é um religioso, não perde um culto, tá lá. E aí passou a moça. No que passou a moça, ele se sentiu naturalmente atraído por ela. Do ponto de vista dele, ele já pecou, né? E ali é como se ele já tivesse cometido adultério com ela. Não é mais ou menos essa percepção? Mas sem, eu queria fazer uma pausazinha, mas sem você cometer o ato, você já pecou? Veja, eu não estou discutindo se está certo, se está errado, os detalhes. Só estou dizendo como é que o cristão pensa. Ok? E agora eu vou fazer o contraponto judaico. Como é que o judeu pensa. Certo. No judaísmo, uma mulher, quando se refere mulher, não tem a ver com o ser humano do sexo feminino. Não é isso. Mulher tem a ver com a que é casada. Né? Se não é casada, ela é uma moça, uma viúva ou uma prostituta. Ok? Então, para essas 3 categorias, não existe uma proibição. Casada. Não, se a mulher for casada, né? E a mulher foi casada. Se a mulher for casada, se eu cobiço uma mulher casada, eu estou adulterando. Isso tem algum problema no sentido de que quando levaram aquela mulher adúltera e não levaram o marido, foi por causa disso? São 2 questões grandes, viu? A gente já terminou essa primeira, né? Vamos embora. Mas já terminou a primeira? Já terminou. Então ficou claro aí, Ficou claro. Né? Do ponto de vista judaico. Sobre aquela mulher pega em adultério, né? Que é o que o texto fala, e as autoridades pegam ela, né? Levam lá pro Rabi Yeshua e jogam ela lá, né? Diz: olha, a lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério, a lei de Moisés manda apedrejar. E tu o que dizes? A princípio você percebe ali a armadilha, né? Eles estão tentando testá-lo. De novo tem isso e um contraponto. A opinião cristã ali tinha gente do povão, cheio de si, né? E achando mais santo do que o restante, vai se apropriar da pobre pecadora, e vai oprimi-la, né? Para além da medida, joga lá nos pés de Salvador, e diz ali: Moisés manda apedrejar, e tu o que dizes, na esperança de que Jesus fale alguma coisa que esteja contrária à lei de Moisés, e eles vão condená-lo também. Mas Jesus, inteligentemente, vai apelar para o espírito deles, e eles se constrangem e vão embora, né? Depois Jesus diz assim: olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz assim: eu não sei, Senhor, então, se eles não te condenam, nem tampouco eu. E assim Jesus livrou ela porque é bonzinho. Essa é a opinião cristã, concorda? Pronto, a opinião judaica é um pouquinho diferente. Primeiro, deve-se observar que aquelas pessoas que trazem a mulher adulta não são cidadãos comuns, né? Eles são policiais do povo judeu, e essa é a função deles, é tirar o mal da sociedade. E uma adúltera é uma coisa má, né? A Torá vai dizer que a pessoa que adultera, né, deve ser morto o adúltero e a adúltera. Então nos surge a primeira questão que o senhor levantou, né? Se a adúltera está lá, e o adúltero, cadê? Né? Muito bem. Mas é importante compreender que aqueles não eram cidadãos comuns. Não é que a mulher adúltera, um adúltero, e o povo foi lá e pegou. Não, eles são autoridades, né, que são habilitadas para aquilo. E eles trazem para Jesus e não para o fórum, o que seria o normal, né, que seria o sinédrio, porque Jesus estava despertando ali
uma série de interesses e alguns acreditavam que ele era um rabino de verdade, outros acreditavam que ele era um charlatão. Um rabino de verdade, o rabino, né, por si só, ele é alguém que manuseia muito bem a Torá. Então ele sabe o que é que a Torá diz que está certo, o que é que a Torá diz que está errado, o que é permitido, o que é proibido. E se ele fosse um charlatão, ele iria se embaralhar na hora em que foi indagado sobre aquele caso, né? Então eles trazem a mulher adulta e joga lá. Antes de tratar de Jesus particularmente, né? Como foi que ele conseguiu não somente mostrar que era um rabino de verdade, mas livrar a mulher, vamos tratar da ausência do marido, né? Ou do adúltero, né? A tradição conta, e não existe judaísmo sem tradição, tá? Não existe explicação judaica sem tradição. Eu sei que isso de repente pode parecer um pouco estranho para o mundo evangélico, sobretudo, né? Porque o mundo evangélico não tem tradição, mas o judaísmo não consegue construir raciocínio nenhum sem tradição, não consegue fundamentar nada sem a tradição. Então, a tradição é muito importante. O Talmud, o Zohar e demais obras que compõem a tradição. A tradição conta que aquela adúltera era Maria Madalena. O texto lá não vai dizer que era Maria Madalena, né? Mas a tradição casa aquele relato com o de Maria Madalena. E Maria Madalena, pela tradição, ela era esposa de um judeu que tinha mais de uma esposa e ela era estéril. Então, uma mulher estéril, ela tinha um valor menor do que de uma mulher fértil. Esse marido, por sua vez, era alguém orgulhoso e chateado porque ela não dava filhos para ele, não a tratava bem, não a sustentava, mas por causa de sua vaidade não dava-lhe a carta de divórcio. Então ela estava numa situação muito complicada, né? Sustentada pelo marido não era, e libertada do marido, o marido não dava liberdade. Então ela pensou numa forma de sobreviver e o que ela escolheu foi a prostituição. No que ela foi se prostituir, o cliente que deitou-se com ela era um cliente, não era um adúltero. Ele, quando reconheceu quem era, e porque ele conhecia o marido, né, quando ele soube quem era, ele a denunciou. Então, como ele a denunciou, ela é adúltera, ele não. Então, assim está explicado por que está lá adúltera e não o adúltero. Ficou legal, ficou claro, né? Pronto, muito bem. Agora vamos a fazer isso aí progredir. As autoridades disseram assim, olha, a lei de Moisés manda apedrejá-la. E tu o que dizes? Rabi Eshornotz olhou para eles e disse assim, qualquer que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquela situação era uma situação interessante porque, apesar de nós termos um caso onde obrigatoriamente a Torá manda apedrejar, e realmente manda apedrejar, né? Não cabe apelação, tinha que morrer mesmo. Mas quem decreta isso são os juízes lá no Sinédrio. Os policiais não podem fazer isso. Os policiais levam o caso, né? Mas eles não podem decretar nada, ok? O rabino, por sua vez, em certa medida, é um juiz, que ele só pode decretar uma pena de morte lá no Sinédrio, e Jesus está fora dos domínios do Sinédrio. Então ele pode decretar a pena dele, mas não poderia executá-la, né? Assim sendo, o que Rabi Eshor fez? Apelou para a consciência. E só quem tem consciência é gente boa, gente ruim não tem consciência. Eles avaliaram, se autoavaliaram e perceberam que, se quiserem ser justos da maneira que eles imaginavam que eram, se quiser insistir em apedrejar, ele deveria se auto-apedrejar também. Então, como uma sentença daquela eles não queriam sobre si, resolveram então não insistir nisso em relação a ela e soltar as pedras e cada um foi embora. Bom, se eles se autoavaliaram como indignos de executar a pena sobre ela, então, consequentemente, Jesus agora está obrigado. Concorda? Porque foi o critério, né? Qualquer que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Por que não atirou a primeira pedra? Ele não atira a primeira pedra porque a Torá diz que, para que todo caso seja verdadeiro, tem que estar lá presente 2 ou 3 testemunhas. Teria que ter pelo menos mais um na mesma categoria que ele para poder apedrejá-la. O que ele fez ali foi desfazer o cenário que a incriminava. Quando o cenário foi desfeito, aí ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Ela disse, eu não sei. Pronto, se eles não te condenaram, nem tampouco eu. Não é que ele não tinha o poder de condená-la e não quis. Não, ele desconfigurou o cenário, ainda que ele quisesse agora condená-la, já não podia mais. Porque não havia mais um com ele para testemunhar. É assim que no mundo judaico se percebe esse caso. Por isso é que em muitas fases da Bíblia, muitos versos e tal, Deus sempre procura testemunhas, né? Lá no Deuteronômio, ele disse, eis que eu ponho sobre vós os céus e a terra.
e colocou 4 opções para que o povo pudesse escolher, né? Vida e morte, bênção e maldição e tal. Escolha, pois. Isso nos leva a voltar para o Gênesis, quando Deus criou Adão e aí deu a ele as 2 naturezas, se é que foram dadas as 2 naturezas, que eu entendo que sim, mas mesmo que não tenha sido, você agora vai fazer um desfecho, né, dizendo que não. Mas eu entendo que o homem tem 2 naturezas. Paulo fala isso, um bocado de coisa, e a Bíblia também ratifica essa questão. Você acha que o homem realmente tem as 2 naturezas? Sim, tem as 2 naturezas, só que acredito que talvez a diferença entre a percepção cristã para a percepção judaica dessas 2 naturezas é que diverge, né? Você queria fazer uma dissertação sobre a concepção judaica das 2 naturezas da criatura humana? Na concepção judaica, a gente vai perceber primeiro na leitura dos 2 capítulos, os primeiros 2 capítulos do Gênesis, né, onde o homem é criado, e perceberemos que, ao contrário da percepção cristã, onde os 2 capítulos contam a mesma história, ao mundo judaico não. No mundo judaico, um capítulo conta uma história e o capítulo 2, né, o outro capítulo, vai contar outra história. A história do capítulo 1 na criação do homem tem a ver com criar o homem à sua imagem e semelhança. E a imagem do homem, ao qual o homem foi criado, né, que é a imagem de Deus, era como Deus, ou seja, Deus para o judaísmo não tem forma nenhuma. Consequentemente, o homem precisava se parecer com Deus. Qual a coisa na matéria que mais pode se assemelhar a uma coisa material que não tem forma nenhuma? Para o judaísmo é o vento. Então Adão era uma força vital que regia tudo, né? Era ele que... E por isso, então, ele poderia, como bem disse o texto, né, dominar os peixes do mar, as aves do céu, porque tudo respirava, e na medida que cada criatura respirou, Adão os dominava de dentro para fora. Então Adão realmente dominava os peixes do mar nas profundezas, dominava as aves do céu nas alturas, dominava o germinar das sementes, o mudar das estações. Adão era para o mundo, de acordo com a percepção judaica, para o nosso mundo, o que Deus é para o universo. Realmente era a imagem e semelhança de Deus. No capítulo 2, aí a coisa muda um pouquinho, né? No capítulo 2, o Eterno vai plasmar um corpo do barro e esse corpo do barro vai receber o Adão do capítulo 1, que é aquele sopro de vida. Agora, o Adão do capítulo 1, que é uma entidade como um vento que permeia o mundo inteiro, está agora armazenado dentro de um corpo do barro. A junção dessas 2 entidades, vou chamar assim, vai formar um conceito que a Torá chama de Nefesh Hayah, a alma vivente. A alma vivente nada mais é do que a conexão entre um corpo vivo e sadio com um espírito ligado pela alma, né? Isso dá uma alma aquilo vivente. que eu tenho dito, a gente faz uma pergunta e se deixar que ele vai responder essa pergunta o ano todinho. Então eu quero, agora com a sua permissão, mas deixar essa pergunta no ar, já que você citou essa questão aí, e na próxima vocês vão ver ele, o Rabi, responder sobre a alma, o corpo e o espírito. A gente vai vir lá do Éden para cá, porque naturalmente essa questão está envolvendo uma teologia cristã muito séria agora aí, né? Falando sobre essas 3 partículas que o homem pode ter, quer dizer, a volúpia não que a gente está vendo, mas a alma e o espírito são naturalmente interessantes. Até o Zohar, ele estava lendo sobre lá, ele está dizendo que tem 7 céus, tem 7 semanas, e tem 7 terras, e tem um tal. Então ele vai explicar para você tudo isso. Nós estamos terminando agora, né? Você vai ver aí no ar, e depois você vai ser convidado para assistir o seguinte. Nós vamos querer me despedir, queria agradecer a sua presença aqui, né? Que não é naturalmente algo assim muito, para mim é muito ímpar esse momento que eu estou tendo aqui diante de um rabino, né? Porque um rabino é a maior autoridade do judaísmo. Então nós estamos aqui, você que presenciou esse vídeo, você viu as respostas que ele deu tanto no cristianismo quanto no judaísmo.